Povo Maranata, bom dia. Acordei agora pela manhã com uma série de sonhos. Interessante que, mais uma vez, me vi falando com Deus. Por que tantos sonhos? Se não é comum isso em tantas pessoas todos os dias. Me sinto constrangido. Num dos sonhos, até vi o céu e pessoas passeando no céu de forma extremamente pacífica, alegre. E mesmo tendo as ruas de ouro, algumas pessoas passeavam no ar. Pasmem. Sim, saberemos que voaremos, levitaremos. Mas para mim foi interessante ver que pessoas caminhavam pacificamente no ar, numa altura, acho que aproximadamente aí de uns 10 metros de altura, e passeando como se tivesse uma base para pisar, para caminhar, para passear. Me chamou a atenção aquilo. E fiquei conversando com Deus sobre vários sonhos, e nesses sonhos muitas instruções, inclusive muito sobre sermos literalmente. Mais uma vez eu já falei isso, Deus já me deu isso, mas me deu de novo. A necessidade de sermos como criança, nessa reta final. E, bom, a Bíblia fala: quem tem sonho, conte os sonhos. E eu, particularmente, conto mesmo que constrangido, mesmo que sem entender, mesmo sem saber do porquê disso tudo. Embora hoje, mais uma vez, não é a primeira vez, nem a segunda, mais uma vez Deus me deixou bem claro do fato de eu ter o tempo livre para pregar o Evangelho, e eu faço desse tempo livre justamente pregar o Evangelho. Eu não fico na zona de conforto, na zona de deleite. Eu prego o Evangelho, eu medito no Evangelho, eu estudo o Evangelho, eu me alimento do Evangelho, eu bebo dessa água, bebo dessa fonte, como desse fruto, como desse alimento, como desse maná, e quero que todos comam e bebam. Então, vivo na despensa de Deus, onde tem esse maná, essa comida, essa bebida, nutriente dos céus, e me faço dispenseiro dele, alimentando a todos no seu reino, todos os seus filhos, todos os seus servos, toda a sua noiva, todos os seus amigos, todos que queiram comer dessa água e beber desse maná. Entenderam o trocadilho? Em outras palavras, todos que queiram comer desse maná e beber dessa água, dessa fonte, dessa dispensa. Bom, nessa primeira instrução, depois eu falo dos sonhos, mas para que não me fuja a memória, eu quero dizer para vocês que ser criança é coisa de gente grande. Eu quero me ater em Lucas, capítulo 18, do verso 15 ao 27, dando uma pincelada em Mateus 18.
do versículo 1 ao 5, e 1 Coríntios 14, versículo 20. Vou fazer uso também do Salmo 86, verso 5, e Êxodo 20, do verso 12 a 16. E por fim, usarei Jó 42, verso 2. Porque dentro desse contexto, desse passeio pela Bíblia, eu quero falar de dois encontros que Jesus tem com duas pessoas, com dois grupos distintos. Duas pessoas distintas dentro de dois grupos distintos na classe social. Um é uma criança agregado ao grupo de crianças. Outro é o jovem agregado a grupos de jovens. Por incrível que pareça, esses dois grupos de crianças e de jovens, tão próximos pela idade, mas tão separados pela sociedade. Há um longo abismo que os separa em qualquer sociedade humana. As crianças totalmente dependentes do pai, e os jovens já se sentindo importantes em suas posições sociais, em seus pensamentos, já se achando homem, se achando capaz de tirar suas próprias conclusões, já se achando dono da razão e sendo apenas um jovem que acabou de sair do grupo de criança para entrar neste grupo. Melhor fora que permanecesse no grupo de criança, com a mentalidade de criança. Bom, em conexão com o livro de Lucas, Mateus e Marcos, Jesus desejava transmitir aos seus leitores, aos seus ouvintes, algum ensino relevante. As reações e respostas de Jesus em cada encontro, quer seja com as crianças, quer seja com os jovens, diante de seus discípulos, pôde revelar para aqueles que estudam a Bíblia, meditam nela, contextualizam o texto, uma escala de valor distante entre seu tratamento com as crianças e seu tratamento com os jovens. Uma escala de valor que revela realmente o que Deus valoriza. O que Deus realmente espera daquilo que vem das crianças, que diferentemente costuma vir dos jovens. Jesus, ao se relacionar com as crianças e com os jovens, percebe um paradoxo, um conceito contrário entre os dois grupos. E ali ele revela a distância enorme que existe entre o grupo de crianças e o grupo de jovens. E ali fica bem claro que o que realmente importa para Deus
é o que vem da parte das crianças. Porque os jovens, na sua grande maioria, já perdeu a essência da dignidade que Deus espera vir daqueles que Ele quer salvar como criança. Então vocês saberão, pelos sonhos que tive, pela instrução que recebi, porque que as reações de Jesus foram diferentes nesses encontros com crianças e com jovens. E saberás qual é o mapa para se chegar ao reino de Deus. O que é preciso fazer para conseguir a vida eterna. O que significa ter importância ou alcançar determinada posição de acordo com a medição de Deus e não a dos homens. Como os jovens normalmente pensam. Para que possamos entender a palavra de Deus. Nesse contexto, precisamos compreender, mediante uma comparação entre esses dois grupos, de crianças e jovens, entre esses dois encontros de Jesus com as crianças e com os jovens. Quais as semelhanças e diferenças? Como os discípulos reagiram em cada caso? Vocês precisam compreender por que os discípulos de Jesus reagiram tão asperamente com as pessoas que traziam as criancinhas até Jesus. E por que, quando os jovens vinham até Jesus, eles de pronto as apresentavam a ele? Por que esse abismo? Por que essa intolerância, essa indiferença dos discípulos com as crianças, diferentemente com os jovens? Vocês saberão que isso revela algo sobre o status sabe? Muitos desconhecem até mesmo como eram vistas as crianças na época de Jesus, diferentemente de como eram vistos os jovens na época de Jesus. Saberão que jovens já era tratado como seres importantes e crianças como seres desprezados. Quando Jesus se encontra com um jovem rico, Jesus parece deixá-lo bem contente. Quando ele pergunta o que é necessário para obter a vida eterna, Jesus cita apenas os mandamentos que diziam respeito à nossa vida exterior. Exterior. O que isso revela sobre a compreensão daquele homem, daquele jovem, acerca do caminho para a vida eterna? Revela apenas que exteriormente, se ele as cumprir, ele estará salvo. E ele de pronto disse
Eu as faço desde criança. E Jesus disse: eu sei disso, até porque sou Deus e te amo por isso. Pois bem, mas agora você não é mais criança. Quando você começou a observar isso desde criança, tu foi aprovado por mim. Mas agora tu é um jovem, rico e importante pela sociedade. A sociedade te valoriza. Querem ter você por perto, dá tapinha nas costas. Te valorizam, querem que você vá às suas casas. Querem mostrar ser seu amigo. Querem ser amigo de um jovem rico, promissor. Você perdeu a essência de criança, que bastava os 10 mandamentos para observar. Agora você é um jovem. Conhece bem o bem e o mal. Então, para você, jovem, eu tenho uma ordem imperativa para tu se salvar. Como criança, basta os 10 mandamentos. Ame ao pai, ame aos irmãos, ame a Deus, ame o próximo. Não roube, não furte, não cobice, não deseje de cunho sexual, né? A criança não tem esse negócio. Todos os 10 mandamentos são cumpridos em crianças, facilmente. Mas os jovens, que já têm ambições, já sabem o que é zona de conforto, zona de deleite, ostentação, já sabem o que é sexo, já sabem o que é desejo, por verdade. Jovens, vende tudo que tem, menospreze tudo que você tem, não valorize nada que você tem. Ajude os pobres e os oprimidos com os seus bens. E segue-me. Segue-me até a vida eterna, fazendo a minha vontade e não mais a sua, jovem. Jesus foi categórico ao dizer que é impossível um rico entrar no reino dos céus, herdar a vida eterna. Bom, qual era o verdadeiro problema da riqueza daquele jovem? Se para entrar no reino de deuses é necessário ser semelhante a uma criança, que características ou qualidades estavam nas crianças que faltava ao jovem? A criança não se importa com a sua posição social, rico ou pobre. Ela sabe que é totalmente dependente do pai para comer, para beber, para se vestir, para ser sarada da sua enfermidade, para ser um com ele enquanto viver. A criança está mais preocupada
em estar com outras crianças, em estar em paz, saudável, contente, alegre, com as suas brincadeiras, com as suas peraltices. Sabe que o Pai a protege, a ampara, a mantém em segurança, a alimenta, a veste. Está sob seus cuidados, está em paz, está tranquilo. Não se preocupa com nada. E não vive envolto aos pecados da sensualidade, da sexualidade, da maldade, da ostentação, da sensualidade. Não se preocupa em pisar, ser mais importante que ninguém. Não querem ser vistas pela sociedade, querem ser vistas pelos pais. A criança pode perfeitamente dizer: fala, pai, ajude-me a te ouvir e a te seguir como criança. Pois teu é o reino. Papai, que tu preparou para mim. Quero ser teu filho eterno, nesse reino eterno. Na época de Jesus, a posição social, o status de alguém era determinada pelas suas posses ou desempenhos. Os que se destacavam neste quesito eram considerados importantes ou possuidores de uma posição, de um status, como o jovem rico descrito no texto bíblico, estando frente a frente com Jesus. Tudo o que esse jovem tinha, a sociedade considerava admirável e desejável. E ele se importava demais com esse status, com essa posição, de todos olharem para ele de forma desejável e admirável, de honrá-lo. O jovem recebia muitas honrarias, muitos elogios, muita amabilidade. Aonde chegava, era desejado. As portas se abriam, os sorrisos se abriam. A satisfação de tê-lo por perto era tamanha. Mas quanto às crianças que ainda não ostentava para a sociedade nenhum tipo de valor, elas eram desprezadas. As criancinhas andavam facilmente pelas ruas, sem auxílio de pai e mãe, e tão desprezada que era, que ninguém se importava com elas. Mas ao jovem rico, ou que queria ficar rico, fazia por onde ficar rico, desejava ficar rico. Tudo isso se sucedia porque, alcançando tal posição, tal status,
nunca ficaria em desvantagem, em circunstância alguma. As filhas mais lindas eram oferecidas aos jovens ricos. Os dotes mais imponentes eram oferecidos a eles, porque isso traria lucro futuro. Eram sempre beneficiados, sempre exaltados. E quando Jesus chega para esse jovem rico, diz: como criança, tu me satisfez para ser salvo. E agora, como jovem, você precisa de algo a mais para ser salvo. Vende tudo o que tem e dá aos pobres e segue-me. Faça uso dos seus bens para ajudar os pobres e segue-me. Para aquele jovem rico, foi a mesma coisa que dizer: se desfaça do seu desejo de ser visto como um Deus. A ter seu ego massageado por escala de valores que o Pai despreza. Por escala de valores que a sociedade lhe concede. Diminua para que eu cresça. Desapareça para que eu apareça. Segue-me. Não poderás me seguir da forma que você pensa, pois em vez dos homens enxergar a mim, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente, Onisciente, em vez de enxergarem a mim, o médico dos médicos, o mestre dos mestres, o general dos generais, o advogado dos advogados, o juiz dos juízes, o Deus dos deuses, eles vão enxergar você com seu status, com sua posição, com a sua nomenclatura, com a sua indumentária, com as suas vestes, com as suas posses, com os seus bens. Eles vão exaltar você, vão enxergar você, não vão enxergar a mim. E tudo que o Pai quer é que sejamos como criança, a qual ninguém os enxergue. E não enxergando as crianças, ficarão fácil de enxergar o Pai das crianças. O Pai das crianças é que precisa ser enxergado, não as crianças. E aquele jovem rico, já com escala de valor altíssima, para o seu status, para a sua posição, por ser visto por todos mais do que Jesus queria ser visto, se entristeceu e lhe virou as costas e perdeu a salvação. Por um prato de lentilhas, de no máximo 70 anos, vivendo com status, poder, fama, glória, honra, posição, somado à sua zona de conforto, sua zona de deleite, pelas finanças, que lhe possibilita isso, no dia a dia, até morrer, sem a vida eterna. Sei que sou uma criança. Sou uma criança que, por trás de todas as minhas realizações e sucessos, continua a chorar para que seja protegida com segurança.
e amada sem condições. Não é à toa que isso está na Bíblia. Jesus sofreu a cruz para permitir-me recuperar a minha criança. Aquele lugar em mim em que estou fora de controle, em desespero, em necessidade de ser levantado e confortado. Jesus escolheu as crianças como modelo dos súditos que procura para seu reino. Não porque sejam perfeitas, mas devido a algumas características, como submissão e dependência dos outros, transparência diante de suas fraquezas, ausência de preconceitos, abertura para o perdão, entre tantas outras características, qualidades que todas as crianças têm. Olhando para essa lista, que não é conclusiva, quais qualidades você considera que estão em falta no seu relacionamento com Deus e com o próximo? Jesus, ao estar com aquele jovem rico de posição, fez com que todos percebessem que seu apego às riquezas, à escala de valores, de querer ser reconhecido, querer ser visto, querer ser notado pelo que você tem, pelo seu dinheiro, pelo seu negócio, pelo seu emprego, pela sua casa, pelo seu carro, pela sua moto, pela sua mulher, pelo seu marido, pelos seus filhos, pelo seu helicóptero, pelo seu jatinho, pelo seu jet ski, pela sua fazenda, pelo seu sítio, pela sua chácara, pelo seu rancho, pela sua casa de praia, pela sua casa de campo. Isso só faz com que as pessoas tenham menos ainda a condição de enxergar Jesus na sua vida. Você aparece e Jesus some. Esse status, esse posicionamento, essa posição acaba ocupando o lugar de Jesus no seu coração. E em vez de você ser carta aberta de Jesus, você é carta aberta do que você possui. Você precisa ser como criança. Para as pessoas, quando olhar para você, ver sua alegria, seu contentamento, seu prazer, seu shalom, seu amor, seu sorriso, totalmente provindo do Pai, provindo de Deus. Que as pessoas consigam enxergar Deus em você, criança. Porque a maioria dos jovens estão querendo que a sociedade enxergue sua escala de valor na sua puberdade, na sua beleza, na sua posição social. Os jovens querem que a sociedade enxergue sua sabedoria, seu conhecimento, sua destreza, sua força, seu vigor, sua beleza, sua robustez. Querem tênis de marca, Nike, Reebok, All Star, Adidas, Lecoq Sportive, entre tantos outros nomes. Querem roupas de marca, relógio de marca, celular de marca. Querem aparecer para a sociedade ostentando
e Jesus some. E você aparece. Mas as crianças, não se preocupa se você vai colocar nela um chinelinho de dedo, fuleira ou de marca, um shortinho fuleira ou de marca, uma roupinha fuleira ou de marca, alguma coisa de marca ou não. As crianças só querem viver perto do Pai e têm prazer de apresentar para a sociedade o seu pai. Esse aqui é meu pai. Para os coleguinhas da escola, esse aqui é meu pai. Para os coleguinhas da praça, esse aqui é meu pai. Para os amiguinhos, esse aqui é meu pai. O maior prazer que a criança tem é apresentar o seu pai. Mas o maior prazer que o jovem tem é apresentar o que ele tem. Vocês entenderam por que Deus deu essa instrução hoje? Eu tenho certeza que vocês entenderam. Porque Ele está vindo buscar as suas crianças. Ele revelou a irmã de Leusa, já estou vindo buscar as crianças. Ele revelou a Samuel, já estou vindo buscar as crianças. Ele revelou a Francine, já estou vindo buscar as crianças. Ele revelou a Ângela, já estou vindo buscar as crianças. Ele revelou a mim, Ricardo Luiz, já estou vindo buscar as crianças. Então todos vocês têm que ser como criança, tendo o prazer de apresentar o seu pai e o seu irmão mais velho, Jesus Cristo. Espero que vocês tenham compreendido. Recebi essa revelação, essa instrução nessa madrugada. Ricardo Luiz, 21 97 115 1908. Espero que vocês sejam como criança e compartilhem com as outras crianças esse doce do céu, em forma de maná do céu. Povo Maranata, eu estava meditando na palavra de Deus, aonde o Senhor nos informa que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente nas tribulações, nas nossas aflições, nas horas da angústia. E por esse fator não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalam nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemão. Brama as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele põe termo à guerra e habita na cidade santa, onde nós haveremos de habitar também em breve. E aprendemos tudo isso no Salmo 46, do verso 1 ao 9. Que palavra maravilhosa para confortar meu coração no dia de hoje. Eu já li essa passagem dezenas de vezes e ainda fico abismado com ela.
A palavra de Deus para nós é tão poderosa, tão inabalável. E nos diz: você nunca mais precisará ter medo. Não importa que o mundo todo se agite. Não importa que a terra toda trema. Não importa que os oceanos todos cresçam. Não importa que os montes se desmanchem no meio dos mares. As coisas podem estar num completo caos. Tudo ao nosso redor pode estar se arrebentando. Mas por causa da palavra do Senhor, nós teremos paz, como a de um riacho passando em nosso meio, que sai do trono de Deus e passeia pela sua morada, com águas cristalinas, são de cristal, com a paz sem igual. Enquanto todas as nações se agitam em fúria, o Chile, a Venezuela, a América do Sul, a América Central, Guatemala, Cuba, Honduras, México, as nações da Ásia, da África e da Oceania, correntes de alegria fluirão para o povo de Deus. Elas gerarão os nossos corações de alegria. Nesse exato momento, o mundo todo está com medo, está em pânico. Muitos tocando comida, água. Muitos com medo da guerra entre nações, muito da guerra urbana, muito com medo da guerra interna, muito com medo das catástrofes, das enchentes, das geadas, das erupções vulcânicas, dos terremotos, dos tsunamis, dos vendavais, dos tornados, da violência urbana, crise financeira, crise política, crise internacional, crise entre as nações, crise da moeda. Já não bastava as crises conjugais, crises familiares, crises internas e externas, pessoais. Ainda temos que lidar com os países que tremem por causa do terrorismo, sabendo que nenhuma região está imune às ameaças, pois todas estão debaixo de um jugo profético. Somado aos problemas pessoais e sofrimentos que se acumulam, não só na área financeira, mas clínica médica, advocatícia judicial, conjugal e completante. Em meio a tudo isso, o Salmo 46 faz soar a todo o mundo a voz de Deus. Eu estou em seu meio, estou contigo o tempo todo. O meu povo não será destruído. O meu povo não será tocado. Serei um socorro bem presente para ajudar a minha igreja. Serei um socorro bem presente na hora da angústia. Serei um socorro bem presente nas aflições. Serei um socorro bem presente nas tribulações. E com isso conseguimos alcançar o sentido do porquê o Senhor está nos dizendo isto nesse salmo.
O nosso Deus está à nossa disposição, a qualquer hora, dia e noite, está continuamente à nossa destra, querendo nos falar e guiar. Ele tornou isso possível, nos dando o Espírito Santo para habitar em nós, né, minha filha Raíssa? É. A Bíblia diz que o próprio Jesus está em nós, não é, minha filha Raíssa? É. No entanto, muitos cristãos não compreendem inteiramente essa verdade. Porém, se formos honestos, se formos sucintos, se meditarmos na sua palavra e registrar no coração e aplicar no dia a dia, vamos admitir que o conceito que Deus tem a nosso respeito, nos provando a fé, nos permitindo passar por processos difíceis, provações difíceis, momentos difíceis, em algum dia do mês, em algum dia da semana, nada mais é do que para provar a nossa fé. Eu quero vos dizer que eu, Rayane, a gente vive o dia todo orando, louvando, buscando a Deus. A gente liga o som alto, canta, né, Raíssa? É. A gente está aqui 24 horas envolvido com Deus, mas a ciente também de que adversidades hão de surgir, problemas hão de surgir, como foi no nosso dia hoje, mas Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E tem os seus que nos socorrem como um instrumento de Deus, como atalaia de Deus, como levita de Deus, como filha de Deus, filho de Deus, como um de quem reconhece o valor do doméstico da fé, dos irmãos em Cristo Jesus, cuja qual o sangue que corre em nossas veias é o daquele que foi derramado na cruz do Calvário para nos salvar e nos familiarizar, nos unir num só propósito, ajudarmos uns aos outros a sermos salvos dessas angústias, dessas aflições, dessas tribulações que são leves e momentâneas e não devem ser sequer comparada com aquilo que nos está reservado. Por isso eu louvo a Deus, glorifico o Senhor, porque Deus está no controle de nossas vidas, não é, minha filha? Nós o louvamos e o adoramos e glorificamos o seu nome. Dá um glória a Deus bem alto aí para Papai do Céu. Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja Deus. Eu quero te dizer que eu agradeço muito a todos que oram por mim nesse ministério, porque muito são as aflições do justo, mas Deus nos livra de todas elas. Quem vos fala, Ricardo Luiz e Raíssa Collins e Cristo. Sabe, povo de Deus, há um mal bem presente todos os dias que nos rodeia. O apóstolo Paulo atesta que quando ele queria fazer o bem, o mal estava com ele. Está em Romanos capítulo 7, verso 21. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, conforme Paulo também atesta em Efésios 6, verso 12. Existe um inimigo muito real de nossas almas, e esse inimigo está em ação contra nós, dia e noite. Paulo quer se assegurar de que compreendamos isso. E eu, Ricardo Luiz, quero te assegurar que vocês precisam compreender isso. Caso contrário, se ignorarmos do que se trata essa batalha,
E quem estamos enfrentando, certamente seremos derrotados. Os evangelhos sempre nos deixou claro que há uma advertência a ser observada por nós. Não podemos ignorar que são os artifícios de Satanás. Isso não quer dizer que devemos temer ou exagerar o poder do diabo. Mas Satanás ainda é o príncipe das potestades do ar, conforme Paulo atestou em Efésios 2:2. E ele dirige um império maligno de poderes demoníacos. Essas potestades seguem continuamente as suas ordens, assediando continuamente o povo de Deus. É extremamente perigoso ficar cego aos estilos de Satanás. Simplesmente temos de aceitar que essa batalha não é humana. Não importa que tipo de luta enfrentamos, ou qual seja o tipo de pecado assediador que combateremos. Temos de nos conscientizar de que não se trata simplesmente de uma falha de nosso caráter. Não é um hábito com o qual tenhamos de trabalhar em nossa carne. O nosso conflito, na verdade, é nada menos do que uma guerra sobrenatural que está se desenvolvendo nas altas regiões celestiais. E o nosso adversário é um inimigo bem presente. Os poderes e principados de Satanás nunca dormem. São astutos, viril, ardil, sutil. Jamais deixam de mentir, promover calúnios e operar o mal contra nós. O seu objetivo é destruir a nossa fé e nos levar à destruição. É por isso que o apóstolo Pedro nos encoraja: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Temos que resistir. Temos que ter firmeza na nossa fé, conforme Pedro nos deixa bem claro na sua primeira carta, capítulo 5, do verso 8 ao 9. Pedro vivenciou isso por experiência própria. Jesus havia lhe avisado: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Está registrado em Lucas 22:51. Cristo sabia que o diabo queria esse apóstolo para ele. E Jesus deu a Pedro amplas advertências sobre o que aconteceria. Não podemos perder a determinação. Se perder a determinação em favor de uma vida cristã real, se deixou de dar a Jesus o seu melhor, então pode esperar ser atacado por um mal bem presente. Se isso é uma descrição de sua vida, Satanás e seus líderes irão atrás de você com acusações, com obstáculos, com mentiras que inundarão a sua mente. Você será tentado, perseguido, interrompido em suas orações. É preciso que você saiba que tudo isso é uma conspiração do mal, dirigida diretamente contra a sua fé. E com dardos inflamáveis e setas malignas tenta impedir, interromper as tuas orações, o teu desejo de jejuar, o teu desejo de buscar a Deus de madrugada, de buscar unção, intimidade, visões da noite, voz no pé do ouvido, manifestações teofânicas. Preste bem atenção. Existe o mal a ser vencido todos os dias. E só podemos vencer mediante a palavra de Deus. Ricardo Luiz.